Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 27 minutos, um bom dia pra você. Começando o Virtual News, um pouquinho fora do horário hoje, mas faz parte, né? 10h27, um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Dia 31 de agosto de 2023. Estamos chegando ao finalzinho do 8º mês do ano de 2023. Lembra que você fez suas promessas em 31 de dezembro do ano passado? Toda champanhe, azul branco, pulou ondas, comeu cimento romã, fez o que você achou que seria necessário para que esse ano fosse diferente. Legal. Fez a sua lista de projetos, os seus planos, o planejamento. Então, colocou alguma coisa em prática? Já estamos no 8º mês desse ano de 2023. Daqui a pouquinho está chegando dezembro. Você deu início a alguma coisa na sua vida que havia prometido? Se não, ainda tem tempo. Setembro está chegando e você pode já iniciar o mês colocando o projeto em dia. Seja voltar a estudar, fazer o seu inglês, seja ir para a academia, começar a caminhar, vida nova, trocar planejamento. Cumpra aí com as promessas para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Para quem aniversaria no dia de hoje, parabéns, tudo de bom, feliz aniversário! Que coisa boa, né? 31 de agosto de 2023. Eu já dei os bons dias para os poderes constituídos, Maria Clara? Já dei, né? Maravilha. Executivo, Legislativo, Judiciário e, lógico, para quem faz parte do quarto poder, com a sociedade organizada. 10h29, eu estava aqui postando nos stories já aqui com essa questão da internet, né? Rádio com vídeo, já não é mais rádio, é web, rádio, TV, é toda uma situação, é a tecnologia que eu adoro. Isso é que é evolução. Para você ver, para quem estava na era do analógico, adentrar na era do digital e continuar vivo. Por falar em vivo, quem está vivo presente aqui conosco com fé e força e coragem, André Lima, TPC Notícias. Bom dia, André. Bom dia, Maria Clara. Fala, Márcio. Bom dia. Mais uma quinta-feira. Estamos aqui ao vivo, dia 31 de agosto, o último dia do mês. O mês do cachorro louco, né? Mês do cachorro louco. Parabéns a você que sobreviveu. Mais uma vez, obrigado por permitir estar aqui toda quinta-feira. E hoje eu trouxe um presente pra você. Opa! E pra Maria Clara também, entendeu? Opa! Eu gosto de ser assim meio, né? Tem que fazer um charminho, né? Eu trouxe um presente pra você, tá aqui no meu bolso, entendeu? Só, uma coisinha aqui, ó, que ninguém tem, ó, aqui, ó. Ah, não acredito. Canetinha do portal TPC Notícias, tá vendo, ó? Presentinho pra você, poderia vir até aqui. Você poderia caminhar até aqui o estúdio, por favor? Vou caminhar até aqui. Porque aqui o estúdio é bem longe, né? Então... Tô chegando. Tá chegando. Tô chegando. Pera aí, toca a campainha que eu vou abrir pra você aqui. Aqui, tá aqui. Tô aqui do lado? Apareceu? Hoje nós estamos tomando café de balde, ó. Cafezinho. De balde. Valeu, ó. TPC, Verde Esperança, Prata, que é dinheiro, tá aqui. Quer um saquinho pra você guardar? Jogar fora, deixa eu jogar fora aqui. Não é jogar fora, meu querido. Não, é descartar com... Exatamente, estamos num período de ambiental, reciclagem. Eu também trouxe uma canetinha aqui pra nossa, que eu sempre me preocupo com quem tá atrás das câmeras, o pessoal não sabe. Maria Clara, vou colocar eu aqui. Também pra Maria Clara, viu, Maria Clara? Trouxe uma canetinha pra você, depois eu te entrego, que eu não vou conseguir entregar por aqui. Tomando café de balde hoje. Tomando um cafezinho de balde e hoje vamos às notícias, principais notícias da cidade, principais notícias do estado, do país e do mundo. Bolsonaro vai depor hoje, tudo mais simultaneamente, vai ser um negócio muito legal, né? Vamos ver. Vai ser louco, hein? 10h31, vamos para as pautas do Virtual News desta quinta-feira. Deixa eu colocar o óculos aqui, que vai chegando a idade. Eu já não tiro para não passar
Outro dia falaram comigo, pô, você estava tão engraçadinho no outro programa, divertido, dando risada. Às vezes a gente dá, não tem problema, mas às vezes não. 31 de agosto de 2023, como o André disse, mês do cachorro louco. Principais notícias. Marina Silva diz que parecer do Ibama sobre Foz do Amazonas é técnico. Conselho de Ética abre processos contra 7 deputados. CPI das ONGs ouve lideranças indígenas em São Gabriel da Cachoeira. Transporte por aplicativo deve ter carros acessíveis para PCD, aprova CDH. Simone Tebet diz que será mantida a meta do déficit zero no orçamento de 2024. Mega Sena acumulada pode pagar 42 milhões nesta quinta-feira, dia 31. Câmara aprova projeto que prorroga a desoneração da folha até 2027. E da cidade de São Vicente, parte oferece 80 vagas de emprego para esta quinta-feira. Essas são as pautas de hoje do Virtual News. Agora, como o pessoal tem dito, os comentaristas, essa parte das pautas, ela já é uma parte complicada. Agora, a parte mais complicada é que vem agora. Para não passar em branco. Vamos às manchetes desta quinta-feira. Para não passar em branco, Mendonça empata julgamento sobre marco temporal do STF. Já falamos de marco temporal aqui. BNDES quer abrir linha de crédito de 500 milhões para audiovisual. Versão turbinada do Ministério do Esporte entra na negociação de Lula com Centrão, UOL Notícias. PF ouve Bolsonaro, Michele mais 6 nesta quinta-feira em depoimentos simultâneos. Entenda a contradição sobre o caso das joias, está no Jornal do Brasil. PF avança em prova sobre organização criminosa envolvendo Bolsonaro, manchete de O Globo. Caso das joias, o que esperar do depoimento simultâneo de Bolsonaro, Michele Youssef e Mauro Cid na Polícia Federal, matéria do Estadão. Em depoimentos simultâneos, PF vai testar a consistência de falas de Cid e questionar Bolsonaro e aliados, manchete do G1. Receita paga 4 lotes de restituição de imposto de renda a 6 milhões de contribuintes, manchete do R7. STF suspende julgamento de marco temporal com placar empatado, manchete da Isto É. Orçamento de 2024. O governo vai publicar nesta quinta-feira MP e PL com foco na contribuição das empresas. Matéria do Broadcast. E na cidade de Santos, a Prefeitura convoca candidatos de concurso para a prova prática no final de semana. Essas são as manchetes para não deixar passar em branco. Todas elas, alguma delas, pode nenhuma delas. Não tem como deixar passar em branco o depoimento, né? Sim. Interessante essa... Manchete em tudo, né? Em tudo. Tá tomando conta do E não é nem o depoimento, porque quando tem esses depoimentos e a pessoa, apesar que ele é direto para a Polícia Federal, são depoimentos simultâneos que eles querem testar as versões, né? Isso é interessante, eu acho que não tinha acontecido esse problema, essa dinâmica eu não tinha visto ainda. Você pegar 3, 4 suspeitos do mesmo caso e colocá-los para depor no mesmo horário para não ter, de repente, combinação de versões. O que eles estão tentando fazer aí é juntar, né? Para ver se alguém está divergindo de algo enquanto a fala, né? Essa é a grande preocupação. É aquilo, né, bicho? Eles vão fazer de tudo. Eles precisam, né, prender, né? Eles querem prender. Se não prender, não vai ficar satisfeito. Então a gente vai ficar assistindo, sendo que o que importa pra gente é o desenvolvimento do país, a economia, como é que tá a parte financeira. Gasolina tá subindo, né? Continua subindo, diesel continua subindo. Salvo engano, ontem, quarta-feira, havia um movimento aqui na Baixada dos Caminhoneiros Autônomos de pararem tudo. Sim, devido a essa questão que envolve aí o frete, valores, redução de trabalho e tudo mais. Tinha uma coisa especificamente ligada ao porto, né? Era alguma coisa, mudou uma operação lá, uma forma de contemplar as pessoas, os caminhoneiros e quem carrega, quem não carrega. Isso aí influencia no frete, que influencia no valor, que influencia no custo, que no final impacta diretamente na viabilidade do desenvolvimento da atividade. Lá no Topcast, Márcio, o nosso primeiro convidado foi um amigo, Sérgio Manuel, que é do movimento dos caminhoneiros aqui da cidade, e ele fez um questionamento que parece que querem acabar com os caminhoneiros autônomos, né? Parece que estão privilegiando as empresas, CNPJ, e o autônomo tende a desaparecer.
Eu acho difícil, afinal de contas, o número de frotas, eles não são suficientes de atendimento. Sempre vai ter que, os agregados sempre vão ser maiores. Os frotistas não conseguem, nenhuma empresa vai ter um número de frotistas a ponto de suprir todas as necessidades. Vai sempre existir o terceirizado. Então, e esse movimento aí tem a ver com alguma coisa com os autônomos. Na verdade, está aumentando o número de caminhoneiros, que isso é natural. Em determinados momentos de crise, as pessoas... Cada um vai buscar uma alternativa, né? E isso acaba, quanto mais no mercado, mais competitividade, oferta e procura, cai preço, né? Acaba prejudicando, né? Tem uma matéria aqui que eu quero chamar a atenção, que é referente à MP e à PL que o governo tá mandando bala hoje. A MP, até eu anotei aqui, porque a primeira medida provisória, MP, para regulamentar a decisão recente do Superior Tribunal de Justiça sobre impostos que devem ser recolhidos pelas companhias. Como se trata de MP, a vigência é imediata. O Congresso, com 120 dias, tem 120 dias para aprovar o texto. Caso contrário, ele pede a validade. Já a segunda será um projeto de lei para acabar com a dedutibilidade, possibilidade de abatimento por tributos devidos dos chamados juros sobre capital próprio, juros JCP. É o governo de olho aí nos impostos, buscando. Então isso está passando e muita gente não está... mas está lá. A MP tem 120 dias, que é o prazo para o governo tentar arrecadar alguma coisa, né? Que já entra para valer. É a mesma coisa lá da questão do tributo do Robin Hood, né? Dos ricos para os pobres, que o pessoal já está apelidando. E essa MP que o governo já está mandando bala hoje, né? Então são as situações envolvendo a cidade de Santos. O pessoal que já fez o concurso fica atento, né? Que já está chamando aí para fazer uma nova etapa da seleção. E é a vida que segue, hein? E Bolsonaro está dominando. Hoje o Lula pode fazer o que for, que manchete ainda é Bolsonaro. Ainda é Bolsonaro, É Bolsonaro. 10h38, mais alguma coisa? Não, tem nem então, pra comentar. Vamos para as matérias do Virtual News de hoje. Maravilha! Marina Silva diz que parecer do IBAMA sobre Foz do Amazonas é técnico. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que os critérios de licenciamento adotados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis do IBAMA são técnicos e, portanto, imunes a questões políticas instruídos com base na boa gestão pública. A afirmação foi feita nesta quarta-feira, ontem, dia 30, durante a audiência pública para discutir a exploração de petróleo da foz do Rio Amazonas e o licenciamento ambiental de empreendimentos voltados ao setor para geração e transmissão de energia elétrica. A Petrobras vem tentando obter licença para exploração de um bloco na foz do Amazonas. O IBAMA, no entanto, emitiu uma nota técnica apontando fragilidades e riscos que podem decorrer da exploração nessa região. O caso, inclusive, resultou em divergências entre apoiadores do governo, a ponto do líder do governo no Congresso, senador Rodolfo Rodrigues, se desfiliar da rede, partido da ministra Marina Silva. André? Desculpa dar risada, gente, desculpa. É uma risada muito sincera, tá? É muito sincera, não é deboche, não, é muito sincero. Vamos analisar de forma técnica. A gente, quando faz uma gestão pública, nós dizemos que queremos no nosso RH pessoas técnicas que consigam fazer com que aquela pasta específica rode do jeito correto. O que eu quero dizer com isso? A eleição é política, né? O chefe do executivo é eleito no voto, mas o quadro dele a gente exige que seja técnico. Na prática é um quadro político porque são indicações, são conchavos, são composições partidárias que vão ocupando cada uma pasta, um ministério, uma diretoria, uma secretaria e assim por diante. A Marina Silva, ela é ministra, portanto, ocupa um cargo político. Ela está lá por livre e espontânea vontade do presidente eleito. É ele que determina quem vai estar lá. Me faz lembrar essa crítica dela quando o Moro era ministro do Bolsonaro e houve aquela divergência e ele disse que o combinado era uma carta branca.
Lembra, o Moro falava assim, pô, mas o presidente me deu carta branca e agora está me tolhendo. Tolhindo, né? Isso aí, cara, vai dar um problema, porque além do senador Randolfo Rodrigues, que era amicíssimo da Marina, inclusive filiado, ter se desfiliado mostra que ele tá mais pró-governo. E eu vi ontem não sei se era um senador, não era um senador, acho que era o ministro das comunicações, dizendo o seguinte, que o parecer técnico tem que ser levado em consideração, não há dúvida disso. Parecer técnico. Mas as conexões políticas também precisam ser consideradas. Porque não adianta você... A Petrobras precisa se tornar autossustentável na produção de combustível, né? De petróleo. Eles identificaram que na bacia da Foz aí existe lá uma possibilidade de exploração. Não foi agora isso, é lá desde trás. E o IBAMA, que é o órgão, um dos órgãos que regulamenta, que emite pareceres, deu um parecer contrário. Já desde março já tem essa discussão do parecer contrário. Que foi contrário, então agora vai começar a apertar. Mas se existe um parecer contrário, a justificativa política ela cai por terra. Se o parecer é contrário, então você não vai fazer. Pronto, se o parecer é técnico é contrário, você não vai fazer. Agora você vai a ferro e fogo fazer descer igual abaixo. Isso é um problema, mas Márcio, a gente não pode ser ingênuo a achar o seguinte, eu preciso explorar petróleo. Você acha que não vai haver nenhum impacto ambiental na exploração? Vai haver. Tem o pré-sal aí para se fazer, é que na verdade tem dificuldade para acessar o pré-sal, né? Exatamente, então, ele é inviável. O pré-sal ainda hoje ele é inviável, né? Segundo informações. E lá parece que é mais viável, seria mais rápido, né? Vai trazer retorno mais rápido. Bom, vou aproveitar que você está falando dessa questão aqui, vou fazer um cortezinho, que aí era para ter falado no Para Não Passar em Branco, mas é bom que a Marina falou agora, que lá no Passar em Branco você viu que houve uma colocação do BNDES de investimento de 500 milhões para o audiovisual, né? Isso, na verdade, é um empréstimo, mas que vai tentar fazer alguma outra situação. Mas espera aí, já tem uma pasta chamada de Cultura, que tem essa atribuição de trabalhar com audiovisual. De novo, o nosso ministro do BNDES entrando na seara de outro, porque lá ele disse que a Amazônia precisa de investimento e tem que reflorestar a Amazônia. E vamos buscar, o BNDES vai buscar dinheiro. É meio ambiente isso, não tem nada a ver com o BNDES. O que o meio ambiente decide, quem vai reflorestar, o BNDES, o recurso, porque o recurso já está vindo do Tio Sam. Então, só para de novo. Marcelo, na boa, esse dinheiro do Tio Sam aí é marketing político, né? O Biden disse que ia mandar, acho que é 2 bilhões. Quero ver quando vai chegar esse dinheiro. Ou quando chega, vai direto para alguém. Porque... Então, mas estão querendo criar um projeto para receber esse dinheiro já, né? Porque agora, essa questão do audiovisual, de novo, o BNDES está começando a entrar nas searas que não lhe competem. É que, não, Márcio, não é que não compete. O BNDES é o local onde eles têm dinheiro, pô. É o banco de empréstimo. Mas, entendeu? Não vai emprestar para a África lá, um dinheirinho para a África. Não renovou lá para Angola, né? O presidente está mentindo pra caramba lá fora. Ele está mentindo. Mas então, se você vai patrocinar o audiovisual, se você vai emprestar para a produção de audiovisual, todo mundo que pega dinheiro emprestado no BNDES paga. O caminhoneiro que consegue financiar no BNDES paga. O taxista que consegue pelo BNDES paga. Todo mundo, só os grandão, os que não pagam. Só paga se for brasileiro, né? Porque os países vizinhos não pagam. Aí se você vai emprestar o dinheiro para o audiovisual, você vai emprestar para todo o audiovisual. Para todo mundo. Não tem interesse se o cara vai fazer filme, se o cara vai fazer comercial, se o cara vai filmar a lua. Ele vai fazer o que ele quiser fazer com o dinheiro e vai pagar para você. É o audiovisual. Agora eu vou colocar para o audiovisual, que não, você vai fazer para o audiovisual, parceiro. Você é um banco de desenvolvimento, você vai atender um setor e pronto. Se o cara vai plantar abacaxi ou não vai, problema dele. Você vai receber o teu, você vai ter que te pagar. Agora, você vai dar ele vai plantar abacaxi ouvindo música? Problema dele. Agora, começa a entrar na seara de outros aí e não focar no que tem que focar, né? Mas essa questão da Foz, ele falou, já falou da agricultura, já falou disso.
O BNDES também que querendo protagonizar alguma coisa que não diz respeito. Não, a função deles é emprestar dinheiro, então ele quer emprestar dinheiro, ele quer dar vazamento. Mas ele não. Mas a safra, a super safra, quem toma conta disso é a agricultura. Márcio, isso não interessa, Márcio. O que interessa é que o dinheiro tem que sair, é simples assim, Sim, entendeu? E depois não... a gente paga. É assim que funciona. 10, e 4, 7. só para fechar a questão da Marina aí, por um lado ela tem razão, né? Ela está colocando a pauta ambiental à frente dos interesses políticos, entendeu? Só que é o seguinte, minha querida, você está indo contra aquele que te colocou aí, tá? Então, e se ele bater o pé e falar que vai furar e acabou. Então, deixa eu só fazer um apontamento que você falou. Ela está indo a favor daquilo que é correto, mantendo a sua integridade naquilo que acredita que é fundamentado. Agora, se isso vai impedir o governo de liberar a Foz para a Petrobras, isso aí é outra conta. 10h47, próxima matéria. Bora. Conselho de Ética abre processos contra 7 deputados. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados abriu ontem, no dia 30, processos contra 7 deputados. Os processos abertos vão apurar as condutas dos deputados Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, Cláudio Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, Abrino Brunini, do PL do Mato Grosso, André Fernandes, do PL do Ceará, Ricardo Salles, do PL de São Paulo, Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. O presidente do Conselho de Ética, Leur Lomato Júnior, do União do Brasil, da Bahia, sorteou a lista tríplice para a escolha do relator de cada caso. O colegiado arquivou a representação do PT contra o deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, que havia sido acusado de intimar a deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, durante a sessão em comemoração ao Dia da Mulher. Já o deputado Gabriel Mota, dos Republicanos, apresentou parecer pelo arquivamento da representação do PP contra a deputada Júlia Cardoso, do PT de São Paulo. O partido acusa de quebra de decoro por ter chamado de assassinos os parlamentares favoráveis à urgência para a tramitação do projeto de marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Em defesa, Juliana Cardoso, que é indígena, disse que os deputados têm sido alvo de violência de política do gênero. Foi pedido vista do processo por 2 dias úteis. É o conselho de ética deles, né? Que vai julgar eles, né? Existe o conselho e a ética. Agora eu vou fazer. Um dos dois. Eu vou fazer um parâmetro. Veja. Nesse caso aí, apesar do conselho de ética na prática não funcionar, só funciona quando eles querem, quem tem a competência para poder julgar a conduta dos parlamentares é somente eles. STF não pode. E é aí que eu até ouvi de manhã que o STF tem feito algumas reclamações da sua superexposição. A gente viu diversos casos específicos onde o STF andou interferindo em casos do Congresso, né? Ou seja, aí isso, faz a propaganda aí. Esse é um caso típico onde mostra que a competência para julgar os parlamentares é dos próprios parlamentares. Só se depois de apurado a comissão encontrar que houve um crime, aí alguém faz uma denúncia e então o congressista é julgado pelo STF. Não tem interferência. Que é isso que a Constituição determina. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, dentro do Congresso, quem julga é o Congresso. O Conselho de Ética ele serve justamente para isso. Esse xinga-xinga que está acontecendo aí na CPMI, o Conselho de Ética é que vai julgar se a conduta dos parlamentares é adequada para o cargo que eles ocupam. A gente sabe que na prática, Márcio, não acontece nada, né? Acaba ficando nesse oba-oba, não se acerta, um pede desculpa aqui, o outro fala tá no momento, e o Brasil vai ficando para trás, ficando parado. Pautas importantes que estão lá engavetadas não andam. Porque o parlamentar ele tem imunidade, não tem? Tem imunidade política. Durante o que ele fala na tribuna e tudo mais, ele tem uma certa imunidade. Mas essa imunidade... Isso foi fruto da época, de anos atrás, que existia um cerceamento, e para que eles não fossem prejudicados, tem essa imunidade política. Então, mas essa imunidade ela foi bagunçada, né, de um tempo para cá, né?
O que foi falado no plenário, ele foi extravasado para o público, por meio de até, inclusive, de redes sociais. E isso foi mal interpretado, né? É a questão da adaptação. Olha, gente, vocês continuam tendo liberdade para falar aqui no plenário, só que vocês estão sendo transmitidos ao vivo, tá? Pronto. Então, Márcio, aí eu antes se falava, e o que o pessoal era transcrito ali, taquigrafia, trabalhando. Hoje em dia não. Então, mas aí depois eles começaram... Não, mas antes deles transmitir ao vivo, eles começaram a gravar. Então quer dizer que aquilo que está gravado, se eu pegar aquele pedaço e soltar, só porque eu soltei, o cara cometeu um crime. Mas quando ele estava lá no plenário falando, ele não cometeu o crime. Então, tecnicamente, já, olha... Então, se ele pega uma fala dele no plenário e solta numa rede social dele, o que a justiça tem que analisar é que aonde ele estava, em que momento que ele proferiu aquelas palavras. Não é público ali? Exato. Então, se ele é público, ele sofre, ele tem a benesse de falar ali, não ser imune ao que ele está falando, acabou. Agora, você deu publicidade ao que você falou, mas não tem que dar publicidade ao ato público. Não é público, não é um agente político público. Então pode, mas não pode, né? É uma contradição, né? Nós vivemos uma contradição. O conselho e a ética. 10h52, vamos a mais uma matéria. CPI das ONGs ouve lideranças indígenas em São Gabriel da Cachoeira. A CPI das ONGs fará hoje, a partir das 11 horas, daqui a pouquinho, diligências de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A intenção dos parlamentares é ouvir lideranças indígenas de diferentes comunidades para obter informações sobre a atuação de organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público, a OCIPs, na região amazônica. A informação é da agência SADO. Muita ONG, muito recurso, o pessoal passando necessidade, com dificuldade, o que está acontecendo, né? Isso vem dando, reverberando aí, vamos saber onde é que vai dar essa ONG. Tudo bem que a CPMI está ocupando mais o espaço na mídia do que as outras comissões, né? Mas essa comissão está acompanhando aí. Vamos ver o que vai dar, né? Se vai mostrar, se vai acabar isso em uma conotação mais positiva e vamos ajustar as coisas, ou se na verdade nós vamos ter mais uma pagelança, digamos assim. Não... O termo foi correto? Essa notícia ela não esclarece muita coisa, ela não traz muita coisa do que está acontecendo lá, né? Eles estão discutindo a questão das ONGs, principalmente na bacia lá amazônica, lá, que liga com aquele assunto que nós falamos antes da ministra do Meio Ambiente, não permitir que o Petrobras possa, né, fazer furo lá, e também com a discussão do marco temporal. E aquela situação também das cestas básicas, do auxílio às comunidades indígenas mais isoladas, que não estava acontecendo, né? Sai dinheiro e não chega assistência. Então, a gente precisa, de certa forma... O país, eu lembro quando o Álvaro Dias era candidato em 2018, ele dizia que o Brasil é um país que precisa de reformas. Ele precisa modificar muitas coisas, né? Algumas reformas foram saindo, como a trabalhista, a previdenciária, agora a tributária, mas duas principais que tem que ser feitas de verdade, que é a política e a administrativa, ainda está pendente. Eles têm feito algumas reformas políticas, que assim, em 2015 era de um jeito, 2017 eles mudaram, 2019 eles mudaram de novo, agora 2021 eles mudaram de novo, e meio que vai e volta, tá num tubo de ensaio para ver qual que é o melhor para eles que estão lá, como é que eles fazem para poder manter o poder, né? Quem tá de fora para entrar é mais difícil. E enquanto a gente não fizer essa reforma, por exemplo, a questão de ONGs, OCIPs, OSs, precisa ser melhor regulamentado. Porque você cria uma ONG para poder prestar um serviço através, né, de uma emenda parlamentar, emenda impositiva, algum incentivo, um termo de fomento, uma parceria com o poder público. Você presta serviço, aí de repente a ONG passa por vou ser bem gentil agora, tá? Passa por um período de má gestão, né? Ela não consegue mais gerir os recursos que são recebidos e simplesmente quebra. Vamos falar abertamente aqui, né? O que acontece nessa questão, minha opinião sobre essa questão das ONGs. O terceiro setor, ele opera com dinheiro público. Sim. E o dinheiro público, quem deve operar é o executivo. Ponto. O terceiro setor opera com descontos em imposto. E com desconto de imposto é retirar do dinheiro público. Continua operando com dinheiro público. Dinheiro público. Ponto. Então, para mim, na minha opinião, quer fazer um serviço que o governo tem que ser o responsável, não você quer fazer,
procure recurso público, ou recurso próprio, procure empresas que vão patrocinar pelo social e não pela redução de imposto e vá fazer. Porque tudo combina em vou pegar dinheiro público para fazer o serviço que era o poder público que deveria fazer. Mas, Márcio, o problema é que, assim, sem dinheiro público você não faz nada, tá? Não tem jeito. É que o terceiro setor, quando ele é bem gerido, porque nós temos casos de sucesso de terceiro setor, que hoje são entidades, são referências. Por exemplo, a de proteção de crédito, o Procon. O Procon é uma fundação, entendeu? É o terceiro setor. Terceiro setor que criaram a Fundação Procon, e ela tem uma parceria em todas as cidades do país com prefeituras, governo, estado, e funciona. E quem fica responsável, e para quem o Procon, as fundações respondem? Direto para o Ministério Público. Para o Ministério Público, entendeu? Outra coisa uma fundação é algo que tem uma complexidade e dá uma dor de cabeça enorme. Então, você tem a Fundação Ayrton Senna, você tem várias fundações que operam dentro de um sistema. Ó, fulano deixou um valor, fulano definiu isso, fulano quis aquilo. Funciona. Agora, não dá para a gente achar que tudo... Não, o problema é o que eu estou te falando. Você cria uma ONG, começa a operar com dinheiro. Aí depois a ONG quebra. E assim, deixa pra lá. Então esse CNPJ não opera mais. Aí aqueles membros daquela ONG criam uma outra e voltam a operar na mesma coisa. Então não dá certo. Fundação, acho que o Bradesco tem fundação, Itaú tem fundação. Tem fundações, tem suas fundações. Né? Mas o que a gente está discutindo é a tomada de conta das ações do governo pelo terceiro setor. Eu vou fazer uma defesa do terceiro setor, porque é o seguinte, como nós temos... Falei no começo da fala, eu disse que nós precisamos de uma reforma administrativa e no nosso judiciário, né? Eu digo na legislação. O terceiro setor, ele dá uma flexibilidade para o poder público que o agente público, político, o executivo, o prefeito e tal, ele não tem, né? A administração pública ela só pode atuar dentro da legalidade. O terceiro setor também atua dentro da legalidade, lógico, óbvio. Mas ela tem, por exemplo, algumas flexibilizações, eu digo, na hora de contratar mão de obra, no momento de contratar produtos. Não está dentro daquela lei que rege licitações e contratações. Exatamente. Do poder público, que o poder público tem que dar transparência. A legislação Exatamente. para o executivo, ela é linda, espetacular. A teoria é espetacular. A prática deixa um pouco a desejar. A prática deixa a desejar porque a maioria não sabe lidar com a transparência e acha que é engessado. Não é engessado, meu amigo. Se você planejar, vai, pô. Você entrou na prefeitura hoje. A primeira coisa que você tem que fazer é conhecer todos os setores para saber quais são os contratos que estão vigentes e quando eles vencem. Ad eterno. Simples. Você coloca uma OCIP, uma ONG em lugar de ad eterno. E não é para ser assim. Aí não dá, né? Entendeu? Faz o planejamento, você consegue atuar dentro da lei e... Mas por isso que eu acredito que essa CPI das ONGs, ela vai mostrar alguma coisa, mas não vai mudar nenhum. Porque a gente precisa disso, da reforma administrativa e da reforma política. Exato. Aí tudo mais acontece no país. 11 horas em ponto. Próxima matéria. Transporte por aplicativo deve ter carros acessíveis para PCD, a prova CDH. A Comissão de Direitos Humanos, CDH, aprovou nesta quarta-feira, dia 30, um projeto de lei que trata de reserva de veículos acessíveis a pessoas com deficiência, PCD, por empresas de transporte por aplicativo, como a Uber ou a 99 Táxi, do senador Rogério Carvalho, do PT de Ceará, de Sergipe, perdão. O relatado pelo senador Flávio Arnes, do PSB do Pará, o projeto PL 2226 de 2022 agora será enviado para análise da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, e depois da Comissão de Fiscalização e Controle de Defesa do Consumidor, a CTFC. As informações são da agência Senado. Quantos anos a Uber está no mercado? Não sei não, cara, mas no Brasil já vai com uns 10 anos já. No Brasil, uns 10 anos. E agora? Porque, Márcio, veja... E os táxis também são adaptados? Eu ia falar justamente isso. Veja, antes do Uber, a gente não conhecia outro modal, né, de transporte, a não ser o táxi. O transporte público tem que ser adaptado, o transporte coletivo tem que ser adaptado. Mas como o transporte por veículos, ele não é exatamente público, né? Ele é privado. Mas é uma prestação de serviço.
é uma prestação de serviço, mas ela é privado. Então, como a gente sempre teve a impressão de que o táxi é só para quem tem dinheiro, então, né, só quem usava era um ou outro. Empresas começaram a contratar taxistas autônomos, né? Alguns se organizaram em cooperativas e fecharam contratos com empresas para poder levar seus funcionários. Alguns que, por exemplo, tem empresa grande como Petrobras, Copebras, Minas, que alguns técnicos, alguns diretores, eles viajam o país todo, eles não ficam só no local. Então a pessoa precisa passar uma temporada numa cidade distante, então a empresa proporciona a moradia e proporciona o transporte. Então o cara se muda para essa cidade, a empresa já paga um transporte para ele, que normalmente é um táxi, né? De alguma cooperativa. O Uber, cara, ele veio numa toada que era para, pelo que eu entendi, o Uber seria para não acabar com os taxistas, mas sim todos os taxistas se transformarem em Uber. Porque preços mais acessíveis, né? Corridas mais diretas, maior disponibilização. Só que houve um boom de Ubers, porque se você conversar com quem... Desculpa. Se você conversar com quem foi Uber lá no começo, eles ganharam muito dinheiro, foi muito rentável. Mas quando começou a entrar várias pessoas, o sistema ficou meio prejudicado, né? Tanto que você pede um Uber, dependendo de onde você estiver, e recusa a sua corrida. Tanto o Uber quanto o 99 táxi. E nessa toada toda, nessa euforia, eles esqueceram do PCD. Ou seja, da mesma forma que o taxista a gente não perguntava se o táxi tinha PCD, eu peço um táxi e vem um carro. A gente esqueceu do Uber. Criamos o Uber Black, o Uber X, o Uber Compras, o Uber, acho que é Beats, que é de moto, né, se não me engano. Que é o Uber que entrega, tem aquele Uber que só entrega o produto. Você contrata o Uber para ele ir no mercado tal, pegar as coisas e levar para você. E nós esquecemos do PCD. E aí que está, tudo começou, lembra quando São Paulo estava para viabilizar, o transporte via Uber, para legalizar isso, porque tudo que acontece em prestação de serviço, falei, tem que estar na marquise da legalidade. Isso. E o que aconteceu? A gente se legalizou e não se preocupou com o PCD. Os transportes coletivos são obrigados a ter rampas, a ter acessibilidade, tem um monte de coisa. Existe ainda um transporte específico para as pessoas que têm as deficiências e que solicitam esse transporte em determinados horários e a municipalidade tem que atender. Ponto. Agora, me chama a atenção depois de tantos anos. Olha só como é que não se pensa. Se vai na folgadilha, aí depois vai se remendando. Agora, como é que faz? Todo Uber ele tem que ser, ou vai se criar um Uber específico para isso? Márcio, a gente tem um caso na cidade, recente, quando criaram os perueiros, lembra dos perueiros? Né? Eles vieram num momento de que o país não estava legal, precisava gerar emprego, e o nosso transporte público não atendia a demanda. Então tinha aquele perueiro, pegava uma perua, uma Kombi, passava dos pontos, e de perueiro virou lotação, e conforme o tempo foi se passando, eles tiveram que se adequar a algumas normas. Por exemplo, perua virou van, e aí foi. Van até virar o micro-ônibus, né? Tinha as vans, verdade, bem lembrado. E todos eles com acessibilidade. Então, tiveram que se adequar à acessibilidade, seguro do veículo e seguro por passageiro. Linhas, horários, toda uma regulamentação. Horário, itinerário, passar por uma rigorosa fiscalização do órgão de trânsito, né? E vai se adaptando até certo momento em que eles quase se equipararam ao transporte coletivo de ônibus. Depois da extinção. Aí depois veio a extinção porque, né, passou os 20 e poucos anos, né? Acho que a concessão deles venceu a concessão, praticamente. Então é o que está acontecendo com o Uber, entendeu? Eu acho que o táxi vai acabar, vai se tornar uma espécie de Uber e o Uber vai ser um misto disso. Mas lembrando que o táxi ele tem toda uma formatação, tem toda uma regulamentação, obrigatoriedades que muitas vezes não são aplicadas ao Uber. Não, então, mas o taxista ele tem todo um procedimento, por isso eu tô te toda falando. Uma despesa, tudo. Tem a vantagem, outro tem, mas ele tem um ponto para ficar, ele está lotado naquele ponto, ele tem que prestar serviço naquele ponto. Isso. Se ele não estiver naquele ponto, ele pode perder sim
ele paga para estar lá. Mas está saindo contra o Uber? Não. Eu estou dizendo que você tem que observar a competitividade e dar igualdade. Agora, porque, cara, como é que vai ser? Todo Uber ele tem que ter acessibilidade? O carro tem que acessibilidade para o PCD? Vamos ser sinceros, se você comparar o preço de um táxi com de veículo de aplicativo, a diferença é grande de valor. Sim, é muito grande. Entendeu? Agora, como a é que fica isso? competitividade acabou. Você sempre vai optar por um serviço de veículo por aplicativo, sempre. Só que assim, e a segurança, entendeu? Que nem o PCD. Se acontecer um acidente, o seguro do veículo, tem um ele app? cobre. Cobre, o app do veículo cobre? Então, por isso eu falo, a nossa legislação, né, de modo geral, ela precisa ser revista em vários pontos. Colcha de retalhos. Matou. 11:07, próxima matéria. Simone Tebet diz que será mantida a meta de déficit zero no orçamento de 2024. Durante a audiência pública na Comissão Mista de Orçamento, ontem, para discutir o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO de 2024, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que a proposta de lei orçamentária para o ano que vem manterá a meta de déficit zero. O PLOA será enviado ao Congresso hoje, dia 31, último dia para a entrega da proposta. O cumprimento da meta, no entanto, vai depender de receitas que estão em discussão no Congresso e na Justiça, disse Simone. Do lado das despesas, o governo, segundo ela, está trabalhando na avaliação do custo-benefício dos gastos atuais. E mencionou estudos do Tribunal de Contas da União que apontam fraude e erros nas despesas do INSS em até 8%. A ministra também falou em rever a quantidade de ações orçamentárias, mais de 1.200. A ministra voltou a pedir ao Congresso que aprove a modificação enviada ao projeto da LDO, que permitirá que o orçamento de 2024 passe a tramitar com 32 bilhões de despesas condicionadas à variação da inflação em 2023. Segundo ela, após entender despesas discricionárias que são praticamente obrigatórias, sobrarão apenas 55 bilhões para gastos diversos. Nesta conta estão 32 bilhões em despesas condicionadas à variação de inflação estimada para o ano. As despesas praticamente obrigatórias são o atendimento dos pisos da educação e da saúde, o novo piso para investimentos, as emendas impositivas e os repasses para o censo e o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente. O uso da estimativa da inflação para o ano na correção das despesas estava previsto da forma permanente no arcabouço fiscal aprovado no Senado. Mas na Câmara optou por discutir a regra todo ano da LDO. Tebet disse que será muito difícil deixar de organizar o orçamento no final do ano. Para reorganizar o orçamento no final. Só para antes do André falar, lembra aquela frase? Nós temos uma meta. Quando nós alcançarmos a meta, vamos dobrar a meta. Dobrar a meta. O que ela está tentando a ex-presidente Dilma Rousseff fez escola. O que ela está tentando fazer é o seguinte, veja, ela está fazendo uma crítica porque o Congresso tirou do arcabouço fiscal aquilo que eles queriam com relação aos gastos fora do teto. O que o governo atual queria? Ele queria que todos aqueles valores que ficassem fora do teto não entrassem no orçamento. Para quê? Para não incorrer em improbidade administrativa. Simples assim. Mas eles queriam que esse fora do teto, gastar fora do teto, fosse para 4 ou 8 anos. Então, estava isso previsto no arcabouço. O Congresso falou, não, todo ano é necessário fazer uma previsão orçamentária do que eu vou gastar no ano que vem. A minha provisão é baseado naquilo que está acontecendo hoje. Não para explodir o teto, mas sim para manter. Para manter o teto. Ano que vem a gente volta de novo, se vai pegar essas despesas que vocês querem fora do teto, se vai mantê-las fora do teto. Vou tentar ser mais claro, veja, bicho. Não se pode gastar mais do que aquilo que arrecada. Ponto. Mas o governo aprovou que determinadas... acho que o Bolsa Família, né, atendimento e tal, não entrem nessa regra. Então aquilo que eles gastarem para essas assistências sociais não vai incidir no teto. Então vai poder gastar mais.
E ela queria que essa regra fosse durante 8 anos, infinito. Aí falou, não, todo ano. O arcabouço fiscal, ele não criou um teto que é regulável, que você gasta conforme o nível de arrecadação. A gente vai vendo como o orçamento vai se comportando e a gente vai se adequando. Então, o teto também. Se esse ano, esses 32 bilhões que estão fora não fizerem falta no orçamento, no ano que vem a gente renova 32 bilhões. Agora, se fizer falta, traz de volta. Na verdade, esses 32 bilhões estão falando dessa questão da inflação, que é... Todo mundo joga 1%, 2% no seu orçamento, sabendo da questão da inflação do ano que vem. Basicamente, vamos trocar em miúdos e falar bem especificamente. Imagina o seguinte, André, você na sua casa, você tem um orçamento seu. Tem? O que é o seu orçamento? Olha, eu tenho as contas de água, luz, telefone e eu tenho IPTU, que são as contas fixas todo ano. Beleza, gente? Ó, eu também tenho a escola, eu tenho a alimentação, eu tenho a pizza, o cinema, eu tenho a despesa aqui, beleza? O que nós vamos fazer? Olha, para água, para luz e para o IPTU, você não coloca no orçamento não, Deixa de fora. Deixa de fora. A pizza, tudo está no orçamento, então tem que estar no orçamento da pizza. Se não tiver dinheiro para o IPTU e tudo mais, aí você pode gastar mais, você pode ir lá e pedir emprestado para pagar essas contas aqui. Entendeu? Mais a pizza, mais a gasolina do carro, mais isso tudo a gente pode estar no orçamento. Agora, se soltar dinheiro para fazer a compra do mês, ó, dá para colocar uma parte disso lá também fora do orçamento? Gente, tá do contrário, tá de cabeça para baixo, né? Mas tudo bem, foi aprovado, André. Não, mas foi bom, André? Mas... Tá paralelo? Não, você... Ó, você trouxe para a realidade, só que ficou um pouco confuso. Vamos lá, ó, gente. Todo mundo tem despesas ordinárias em casa, aquelas despesas que todo mês tem que pagar. Água, luz e compras. Isso tem que pagar, tem jeito, senão você não vive. Para quem tem um imóvel financiado, a parcela do financiamento e o IPTU. Para quem paga aluguel, o valor do aluguel e o IPTU. Mas então, você não vai colocar pizza, você não vai colocar esse negócio no meio. Isso é o supérfluo, que a gente põe depois. Quando sobra, hoje tem, caramba, eu tô querendo comer alguma coisa diferente. Vamos pedir um lanche, vamos pedir um hambúrguer, pedir isso aqui. Aí você... O problema é quando você pega o hambúrguer e coloca antes da conta de luz, conta de água. Mas a questão, que a analogia que eu fiz é a seguinte: eu gasto tudo do supérfluo agora, eu vou fazer um monte de coisa, e depois eu uso da necessidade de pagar as coisas para pegar mais dinheiro. Exato, aí fala, pô, meu orçamento não fechou, vou no banco e pego emprestado. Beleza, tu pega emprestado, vai, R$100 para poder pagar a conta de R$100, mas se você vai pagar 150. Mas você está pagando uma conta que era prioridade sua. Que era e você prioridade, colocou aquilo que não era prioridade. isso. Se o prioridade é o Bolsa Família, ele tem que estar dentro do orçamento. Mas se faltar alguma coisa para isso, para isso... Mas não é, Márcio. O que ela quer aí é uma facilidade para ela. A partir do momento que esses 32 bilhões já estão decididos que durante 4 ou 8 anos vai estar fora... Eu já sei que todo ano tem que ter 32 bilhões. O negócio vai estar lá, o ano que vem vai ser necessário esses 32 bilhões. Não, mas tem que aprovar, Márcio. Não, mas por que não está na conta já do orçamento? Não, mas o que eles queriam no começo, pega o arcabouço. No arcabouço ele tirava aquelas contas do teto, né? E queria que isso vigorasse por 8 anos. Então todo ano ia ter que ter 32 bilhões, não interessa da onde, tem que ter. Independente se o país cresceu ou regrediu. Aí o pessoal foi lá e brigou e falou, não, esse ano está fora do teto. Ano que vem a gente vai ver se dá para manter ele fora do teto. Mas o que eu estou querendo entender é por que tirou esses 32 bilhões que são oriundos da variação da inflação do orçamento. Você já sabe que vai ter. Então o orçamento no ano que vem vai ser menor, se você não conseguir arrecadar. Não. Então, Márcio, mas aí esse que é o grande diferencial do arcabouço fiscal. Pô, até rimou. O diferencial é o seguinte, ele não tem uma meta definida. Quando a gente chegar à meta, a gente dobra a meta. Ele diz o seguinte, olha, o meu orçamento é 100 bilhões, maldade. Minhas despesas são 100 bilhões, mas, tá no arcabouço, se eu arrecadar mais do que 100 bilhões, eu estou autorizado a gastar até 75% desse excesso. Então o orçamento, ele é variável. É isso que eles aprovaram. Nós temos um orçamento na cidade de Cubatão de 1,7 bilhão. Então nós estamos prevendo que vamos arrecadar 1,7 bilhão. Só que não é arrecadação, tá? Mas só para dar um exemplo.
Nós vamos arrecadar 1,7 bilhão, então isso pressupõe que eu posso pegar 1,7 bilhão e provisionar de gastos de investimento e desenvolvimento. Perfeito. Mas aí vai primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Chega no quarto mês, não entrou aquela parcela prevista. Eu não consegui, aquela programação não foi cumprida. Não foi cumprida por vários motivos. Fechou uma indústria, a economia deu uma recessão, não se vendeu, não recolheu imposto, não se arrecadou. Curvatura do rabo de Aí jacaré, você tem que ir ajustando, que é o que a gente chama de contingenciamento e... remanejamento na verba dentro do orçamentário. Isso, suplementação 30%, orçamentária. 30%, É isso que eles fazem. A regra que tinha antigamente tinha um teto. É X e acabou. Não interessa. Se arrecadar mais, esse dinheiro sobra pro ano que vem. Era assim. O teto era isso. Com o arcabouço, não. Se arrecadar mais, você gasta mais. Se arrecadar mais, você gasta mais. Se arrecadar mais, você gasta mais. Se arrecadar menos, você tem que gastar menos. Não quer dizer que eles vão gastar menos. E foi aquilo que eu falei na semana passada. Eles tiraram o mecanismo de punição. Mas vem cá, vamos falar. Esses 32 milhões, eles querem que fique fora do arcabouço. Fora Ela do teto. quer. Não, então. Não, já está. Ela quer não, já está fora do teto. Só que a crítica que ela fez no final é que esse arcabouço, esse valor que está fora do arcabouço, ela queria que tivesse já todos os anos, para não ter que se. Veja, esse ano está fora. André, eu volto a falar. O orçamento de 2024, ele já tem que estar contemplando ali, na tua peça orçamentária, a Isso. variação da inflação. Esse ano eu gastei 10, o ano que vem eu vou ter que gastar 12. Então, meu orçamento é 12. Eu vou ter um gasto maior. Então, se eu não tiver uma previsão de arrecadação, eu vou ter que fazer corte aqui e ajustar dentro do gasto. Mas o que ela está se colocando é fora. Não, Márcio. Eu entendi o que você está falando. Veja, vamos lá. Aqui, o negócio é bem um assunto bem chatinho mesmo. Veja, existe a previsão, está provisionado. Mas esse 32 já está fora do teto. Está fora. Tem que arrumar dinheiro para cobrir esse 32. Não interessa de onde, tem que ter. Foi aprovado. A crítica dela é que essa aprovação deveria valer para 8 anos. Não todo ano ter que discutir no orçamento. É isso que ela está falando ali. Que ela fala, poxa, a gente já não aprovou ano passado que estava fora do teto. Esse ano vamos ter que aprovar de novo. Sim, porque é um orçamento. Mas o fora do teto não vai ter que justificar de onde vai vir o dinheiro para pagar? Vai ter que ser não, Márcio, é essa que é a grande sacada. Tá fora do teto, meu amigo. Tá fora do teto. Não. Tem que arrumar dinheiro. Ah, não arrumou dinheiro. O que aconteceu? Foi a guerra da Ucrânia que explodiu para... Ah, então que pena, né? Então vamos mudar para o ano que vem. Porque o arcabouço não prevê nenhum mecanismo de punição para aquele que gasta mais do que arrecada. Bom, sigamos. Eu entendo o seguinte, aquilo que não está regindo agora vale a anterior. Alguma regra de punição tem. Deveria, né? Ou é a responsabilidade fiscal, alguma regra tem aí. Mas o que está fora do teto não tem responsabilidade fiscal. Foi isso que eles brigaram. E aí eu sei que tem uma alteração do orçamento da coisa, ele não está dentro do meu orçamento, está fora. 11h19, vamos pro próximo, porque esse... Não fala de coisa boa, tem vaga do pátio aí, vai ajudar nós, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Próxima matéria. Mega Sena acumulada pode pagar 42 milhões nesta quinta-feira, dia 31. A Mega Sena sorteia 42 milhões de reais nesta quinta-feira. O concurso 2627 será realizado a partir das 20 horas, horário de Brasília, no Espaço da Sorte, localizada na Avenida Paulista, número 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das loterias Caixa. Com apenas um ganhador, caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança da Caixa, quer dizer, se não tiver noção de investimento, receberá R$ 301.800 de rendimento no primeiro mês. Se quiser investir em imóveis, poderá comprar 18 apartamentos de luxo, a cada um de 2,3 milhões cada, e vai pagar a graninha de IPTU, tem que ser reservado do IPTU. As apostas da Mega Sena podem ser feitas até o dia 19 do dia do sorteio, nas lotéricas de todo o país, no portal da Lotérica Caixa e no app das lotéricas, além do Internet Bank Caixa, exclusivo para clientes do banco e para apostas na Mega Sena. O valor de uma aposta simples é de R$ 5,00. Se você não souber onde investir, você joga o dinheiro lá joga o dinheiro na poupança e se prepara que você virou um super rico e vai pagar já dos investimentos que você fizer. Você já está como super rico. Caramba, cara, eu não tenho esse hábito de jogar, viu? Eu queria ter esse mas dá hábito vontade, né? Porra. Ah, vontade.
sucesso para você aí. 42 milhões. Vai lá, boa joga sorte, inteira para nós, que vamos ganhar. Então, boa sorte para você que ganhar. Se na sexta-feira não aparecer... É porque a gente furou o pneu do carro. O carro não deu para vir. 11h21, vamos para a próxima matéria. Câmara aprova projeto que prorroga a desoneração da folha até 2027. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia até 31 de dezembro de 2027. Os deputados aprovaram o texto da relatora deputada Anny Ortiz, do Cidadania, do Rio Grande do Sul. A proposta volta ao Senado para ser analisada novamente por causa das mudanças aprovadas pelos deputados. A desoneração da folha substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários por alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. A ideia é que a desoneração os setores ampliem a contratação de pessoal. O plenário rejeitou o destaque apresentado pelo PSOL, que previa proibir empresas beneficiadas pela desoneração de demitir sem justa causa ou reduzir os salários dos empregados nos 6 meses após o encerramento do novo prazo. O texto da relatora estendeu o benefício a todos os municípios que terão redução de contribuição previdenciária até 2027, com uma variação de 8% a 18% a depender do produto interno bruto, o PIB da cidade. Atualmente, a contribuição patronal em contratos pela Consideração de Lei do Trabalho, a CLT, é de 20%. O projeto aprovado pelos senadores estipula 8% para os 5.300 municípios. Desoneração na folha de pagamento. A gente falou isso semana passada, viu, Márcio? Que eu sou crítico disso aí, porque você faz uma desoneração da folha de pagamento, né? Você tá ajudando o empresário, mas você não está garantindo emprego, não está garantindo um investimento. Por isso que a bancada ali do pessoal falou que queria colocar um dispositivo para não permitir que o cara mande embora durante 6 meses, né? Acho que 6 meses, 8 meses de vigência. A desoneração, ela é boa, porque ela desafoga o empresário e empreendedor, né? Porque ele, além dele ter que pagar o funcionário, ele tem as contribuições dele, ainda tem que complementar na folha de pagamento, mas ela precisa ser aplicada de maneira correta, porque senão você tira esse dinheiro que era para estar indo para o governo, para as contas públicas, Seguridade Social, saúde, assistência, previdência, e joga no mercado de maneira desenfreada. Tudo bem. Esse dinheiro está indo para o trabalhador? Não. Porque se ele pudesse pegar as pessoas que estão sendo... As empresas, por exemplo, eu tenho 10 funcionários que estou com desoneração na folha de pagamento. Eu pego esse valor que eu iria pagar de imposto, eu, empresário, e contrato mais uma pessoa. Eu estou gerando emprego. Estou fazendo a economia girar. Mas nesse caso não, eu estou só economizando para o empreendedor, para o empresário, e mantendo a margem de lucro do cara. Foi assim que a tia Dilma se deu mal, tá? Porque chegou num momento onde estava todo mundo desonerando a folha de pagamento, viu que a economia não estava girando e o dinheiro não estava entrando para o poder público. Aí começou a faltar saúde, educação, infraestrutura e investimento. Entendeu? A desoneração da folha de pagamento, ela é boa para o empreendedor, não há dúvida, porque o empreendedor reclama que tem uma carga tributária muito alta, é verdade. Mas essa desoneração, esse valor que o empresário recolhe, ele ia para o governo, que volta como serviço. Ele não está indo, então não tem como voltar para o serviço. Vamos pensar da seguinte forma, André, vou pegar uma MEI. Vamos pegar uma MEI que paga um valor. A MEI tem direito a um funcionário. A MEI tem a folha desonerada. Então, ela tem direito a um funcionário. A partir do MEI, ela paga X, vamos colocar lá. A partir do momento que ela vai contratar um segundo funcionário, que é a capacidade dela até 2, ela tem um outro percentualzinho reduzido a mais nesse imposto aqui. Isso. Aí tudo bem. Aí você vincula isso com a empregabilidade. Você empregou... Você está ali, eu tive que desempregar para fazer a produção, tá bom, então você perdeu toda aquela redução, volta para o patamar. Aumentou minha folha de pagamento aqui, legal, então você está contratando, está desonerando, porque você está melhorando para aqueles que estavam desempregados, estão trabalhando agora e você está movimentando a economia. Essa é uma forma inteligente de fazer as coisas. Se é assim que está sendo feito, eu acredito que está. O problema, Márcio, é você pegar esse dinheiro e despejar no mercado informal e esse dinheiro não volta para o Estado. Esse é o problema. O pessoal fala o seguinte, por que as pessoas não conseguem compreender o problema do estado do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é um estado rico, o dinheiro está lá. Tu chega nos setores, eles são ricos. Só que você olha em volta, você vê pobreza.
Porque o dinheiro circula ali, sem nenhuma regra, fica concentrado na mão de apenas pequenos grupos, que é os que mandam, não estou nem falando de um lado ou de outro, são os que mandam. Só que quando a pessoa fica doente, ela vai no sistema público de saúde. O sistema público não está atendendo, não tá conseguindo arrecadar. Como é que tem dinheiro para poder pagar médico, enfermeiro? É isso aí. Quando nasce uma criança, você já começa, a partir do momento que nasce, você já está usando o sistema público de saúde. Essa criança vai passar por um acompanhamento de 2, 3 anos, entra numa creche pública, aí estamos falando em educação, não tem dinheiro para educação. Dos custos do sistema. Aí você fala, cadê o dinheiro? Não, o dinheiro está circulando, mas está circulando do jeito errado. Ele tem que circular dentro de uma estrutura do Estado. Não estou dizendo, tem que pagar imposto. Não é isso. Você tem que contribuir com a sociedade, né, através da sua contribuição, e receber em volta de contraprestação. Agora, você aplica todo o dinheiro na informalidade. Aí acontece, por exemplo, uma tragédia. Vamos supor uma tragédia, uma chuva torrencial. Quem é que vai atender os bombeiros? Quem é que paga o salário dos bombeiros? Não, o bombeiro não é um servidor público? De onde sai o dinheiro do servidor público? É do tributo, gente. As ambulâncias, quando tem que vão atender, tudo isso é do tributo, não adianta. Eu não gosto de pagar imposto. Não, você não gosta de pagar imposto porque você tem uma sensação de que esse dinheiro não volta para você. Você tem razão, tá? Porque toda vez que você vai num hospital, é mal atendido. As escolas caem no pedaço, com buraco, com infestação de rato, com que nem tava ontem, com pombo lá dentro de uma caixa d'água e tal. Isso é revoltante. É revoltante. Mas aí você não consegue compreender como é que está a estrutura. Pega um governo gastão, que é esse governo novo, atual federal, que gosta de pão e circo adoidado, vai despejando dinheiro sem nenhum controle e quando precisa não sabe onde está o dinheiro. Está na informalidade. Entendeu, Márcio? A gente fala, tem que trazer para a formalidade. Aquele pequeno, aquele ambulante, todo ambulante deveria ser um MEI. Todo ambulante. É necessário você criar essa reforma toda que tem que ser feita. Mas a reforma política, administrativa, ela é imperativa. Exato. Todo ambulante tem que ser MEI, porque você paga lá um valorzinho por mês e esse dinheiro vai servir para a tua contribuição do INSS. Mas por que tem que fazer a reforma administrativa? Porque aí você vai fazer com que o governo reduza os seus gastos e aí ele vai reduzir a carga tributária. Sim. 11h29, próxima matéria. Você vê como é que é? A gente está falando de uma coisa, entra em outro assunto, É tudo coligado. É bem difícil mesmo. Porque coligação partidária não pode, agora é só majoritária. São Vicente PAT oferece 80 vagas de emprego para esta quinta-feira. O posto de atendimento do trabalhador, o PAT da cidade, oferece para esta quinta-feira 80 oportunidades de empregos em diferentes segmentos profissionais. O atendimento é sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, de forma presencial nas unidades de área insular, Avenida Presidente Wilson, 1126 em Tararé, ou na área continental, Avenida Ulisses Guimarães, 1330 no Jardim Rio Branco. Está enorme o Jardim Rio Branco, viu? Está ficando muito bonito. É necessário que o candidato leve RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. 80 vagas de emprego. Para quem quer mais agilidade, é possível acessar as vagas disponíveis pelo aplicativo Cinefácil em celulares do sistema Android, ou por meio de cadastro pelo portal do Ministério do Trabalho no Emprega Brasil, por meio do link empregabrasil.mte.gov.br. Olha, vamos conferir as vagas. São 40 vagas de atendente de lanchonete, 10 vagas de instalador de equipamentos de comunicação, 8 vagas de cozinheiro geral, 8 vagas de técnicos de carne e derivados, 2 vagas de cartazeiro e 2 vagas de encarregado de manutenção. 2 vagas de pesquisador de preços, 1 vaga de motorista de caminhão, 1 vaga de serralheiro e 1 vaga de técnico de edificações. Essas vagas estão à disposição no Cine da cidade da cidade de São Vicente. Então você ou vai pessoalmente ou então entra através do aplicativo, acessa lá, vê a especificidade de cada vaga, o que cada vaga pede, e aí você, me enquadro nessa aqui, eu moro numa cidade que é necessária, eu tenho a instrução necessária, eu tenho a comprovação, aquilo que é específico da vaga, você entra lá, verifica e se cadastra a vaga, ou pessoalmente, ou pelo aplicativo. É a possibilidade de você estar entrando aí no mercado de trabalho, ou voltando ao mercado de trabalho, a opção de estar de volta com a carteira assinada, ganhando o seu dinheirinho com o suor do seu rosto e contribuindo aí para o crescimento seu, da sua família e, lógico, do país como um todo, né? O trabalho dignifica. 11h33, utilidade pública, né, André? Utilidade pública. Parabéns ao PAT de São Vicente, que tem
divulgado as vagas disponíveis. Eu vi 2 vagas interessantes de cartazistas, né? Eu tenho um amigo na Praia Grande, o Jefferson, que ele tem uma empresa de comunicação visual e é uma das especialidades dele é ser cartazista. Ele é aquele cara que você chega no mercado e tá escrito ele... Aquela letra bonitinha. Aquela letra bonitinha, pô, a letra é da hora, né? Que você olha, poxa, que legal, parece. Dá pra entender o que tá escrito, né? Parece que é feito por computador, né? Mas não, é na mão mesmo. Na mão. A caneta, a forma de colocar o canetão. Eu só tô faltando, o meu o CRM pra mim. Do quê? A minha letra só... Eu já tenho a letra, só falta de médico? A minha letra melhorou muito, viu? Eu adotei uma forma técnica de assinar, ficou bem melhor. A assinatura tá bom, a escrita que... Ficou bem melhor. Saudades dos cadernos de caligrafia. Cara, meu Deus. Não, letra, o que detonou minha de caligrafia foi a letra. Eu vou te falar uma coisa. Esses dias me ligou no cartório uma ex-professora minha, a professora Guiomar. Professora Guiomar. Guiomar, você conhece ela. Ela me ligou e tal, que ela também é advogada. Oi, André, tudo bem? Quem tá falando aqui é Guiomar, tá? Não sei o quê, papapá, tal. Eu fui sua professora na escola. Vou lhe puxar a orelha se você escrever. Não, acho que ela não lembrava que ela tinha sido minha professora. E eu reconheci a voz. Falou, oi, professora, tudo bem? Ela falou, poxa, não era professora. Foi, senhora, foi minha professora assim, que legal. Ah, que prazer, faz tempo que eu não te vejo, preciso ir aí no cartório e tal. Aí ela foi no cartório. Aí tem o momento do aluno dar aquela cutucada, né? E eu dei o documento para assinar. Na hora que ela foi pegar a caneta para assinar, eu falei assim, professora, a senhora quer um caderno de caligrafia? Ela olhou pra mim. Por quê, né? Eu falei, não, porque a última vez que eu fui assinar um documento pra senhora, a senhora foi com todo a senhora recomendou pra minha avó um caderno de caligrafia. Eu nunca esqueci disso, viu? Maldade. Ela olhou, ficou muito emocionada, falou, poxa, André, mas isso faz muito tempo. Não, faz muito tempo. É que eu não podia deixar passar quieto. Você tava aqui pressurizado. Ai, 11h33. Porque eu lembrei do caderno de caligrafia. Na escola, quando um aluno tinha uma... Maria Clara, providencia, por favor, o caderno de caligrafia pra gente. Eu lembro que em algumas listas... Não aplicativo, o caderno mesmo. Ei, Márcio, hoje não tem mais isso, lista de material escolar. Não tem mais, né? Que antigamente a gente comprava. Hoje é o próprio estado, o município fornece, né? As particulares ainda tem as listas. Porque é um material didático diferenciado. Então, quando vinha nas listas, em alguns casos já vinha um caderno de caligrafia, aquele caderno todo quadradinho que só cabe a letra, né? Uma letra por quadrado. Eu tinha uma letra muito bonita, mas aí quando eu comecei a fazer a parte de análise de sistema, de proximidades, aí vi a letra bastão, aí pronto. Isso, a letra bastão. Aí acabou com tudo. Aí você começa com bastão, e aí vai para cursiva e volta... Não, a letra bastão, ela me salvou, porque a letra cursiva, minha letra não... Eu tenho um hábito de que eu sou destro, mas eu escrevo como canhoto, então deito para cá. E o correto é deitar para lá, né? Você escrever assim, não assim. Então, escrevendo assim, a minha letra ficava muito, muito ruim, e sem contar que você força o pulso. Por que a gente começou a falar de caligrafia? Na época que eu falei da questão... dessa letra. Olha que a gente já Aí, quando eu descobri a letra, não é bastão, é técnico que chama, né? Acho que é letra técnica, alguma coisa assim. Que ela parece a letra de forma, mas não. Ela é o A, bonitinho, né? Só a primeira letra maior. Processamento de dados tem que ser uma coisa muito específica na programação lá, e aí você tem que escrever com a letra bastão, porque é necessário que se observar essas letras para fazer... Eu estou falando algo antes do Windows, tá, gente? É lá no início, lá, linguagem do computador, lá atrás. Né? É COBOL, Assembler, Fortran, Pascal, Basic 2, Pascal, é outra coisa. Tá? Agora é Windows, mas fazer o quê, né? 11h35 tem PC Notícias. O que tem? Não, essa semana eu não coloquei nada. Não fez nada essa semana. Não, é que tem algumas matérias interessantes. Alô, Pitica, o que aconteceu? Não, é porque eu coloquei umas matérias e não deu tempo de fechar. Uma delas é da Guarda Civil, que chegou então 6 motos. Eu já tinha... É ruim, cara, quando você é um produtor independente, porque... Começa a justificar, que o pessoal está acostumado a consumir conteúdo, aí chegar lá, mas não tem? Porque como sempre que eu faço uma matéria, eu coloco com fonte e com muito conteúdo, para a pessoa ler e entender o assunto. Eu não só solto a notícia. Tem toda uma estrutura lá dentro. Exatamente. A gente compreende. Então eu já tinha a informação de que 6 motos chegaram para a Guarda Civil.
E eu estava atrás de imagens. Quando chegou, pedi para o secretário de segurança, ele falou que não podia ainda soltar, porque tava sem a documentação das motos. Eu falei, pô, mas eu não tô pedindo para andar com ela, para tirar uma foto, pô, para dizer que chegaram as motos. Quer dar uma volta. Mas não vai pode ter garupa? ainda. Não tem garupa nessa, né? Não, mas não podia porque ainda estava resolvendo a questão da documentação e licenciamento. Legal. Falei, pô, mas só me dá então as imagens, eu deixo a matéria pronta, depois eu solto. Ah, não pode, André, sabe que você... Tá bom, beleza, então como eu não tenho ainda essa informação, não vou soltar. Mas eu já vi foto de moto por aí. Não, aí no outro dia eu acordei com a matéria, com foto e tudo. Falei, pô, sacanagem, mas tudo bem. Aí depois me mandaram as imagens. E você vai publicar lá. Aí eu vou publicar a imagem com conteúdo, né? Quais são as cilindradas das motos, através de onde veio, como é que eles compraram, que eu gosto de saber. Qual é, quem vai pilotar, se é todo mundo, se é específico, Exato. os horários. Márcio, a gente teve... Eu estive na reunião do Conselho de Segurança da semana passada e estavam falando a respeito do contingente da Guarda Civil, que eles estão com problemas lá do efetivo. Essa coisa das rondas. Porque é 24 horas, turno, né? Tem dos turnos, isso. Turno. Então, e aí não você é tem suficiente. Tem um pessoal que é do administrativo, que aí você faz a defasagem. Tem quem está na ativa e quem está de folga. E tem tudo então, isso. tem gente que reclama que está passando viatura da Guarda Civil com 4 dentro, né? Então acho que eles vão ter que tirar um e colocar nas motos. Vai para as motos, são 6 viaturas, é isso? São 6 viaturas. E 6 motos? Aí agora não Ou são lembro 4 quantas viaturas? viaturas. São 6 viaturas, né? Acho que são 6 viaturas. 6 viaturas e 6 motos. Então eles vão ter que dividir esse pessoal. É bom, porque vai cobrir mais, né? Vai então, na cobrir verdade, mais nós área. vamos ter 12 viaturas correndo, sendo 6 delas das motos, que eles têm um outro nome que eles utilizam, não é moto não. São 6 em motos e mais 6 veículos. Então vai se dobrar a capacidade de alcance quanto, vamos colocar uma palavra bonita aqui, para a gestão de segurança do município. Por isso que eu não quis publicar, porque quando soltou, pensei, mas vem cá, na reunião do Conselho falou que estão com problema de contingente, vocês vão tirar gente das rondas que estão nos carros, que estão andando com 3, às vezes até 4, e vão colocar nas motos, né? Eu lembro quando estavam fazendo o processo seletivo, se eu não me engano, acho que todos os guardas já são habilitados. Mas não sei se são habilitados para moto. Ah, sim, você tem a carteira de moto. Bom, mas isso tudo é resolvido. Entendeu? Então por isso que eu não fiz publicação, porque eu não gosto de... Mas daqui para segunda-feira eu já vou ter a informação completa, aí a gente solta até com mais coisas. Então tá devendo a informação então pro pessoal do TPC. Você vê como a gente se preocupa com o conteúdo, porque depois, Márcio, as pessoas vão lá e consultam o conteúdo, entendeu? Vira uma informação séria, um ponto de informação sério, fidedigno, com responsabilidade. Isso é muito bom. Dá mais trabalho. A gente brinca aqui, mas eu já ganhei a canetinha hoje. Isso aqui foi... Dá mais trabalho, mas eu vou dizer para vocês, modéstia à parte, é um conteúdo de qualidade. Lembrando que essa caneta tem tinta. Exatamente. Essa caneta aqui é só para os mais chegados, tem caneta que não tem tinta, essa tem tinta. 11h39, chegando ao finalzinho, André. Então, obrigado. Quero agradecer mais uma vez, permitir estar aqui na quinta-feira. Agradecer a Maria Clara, agradecer a você, Márcio, nosso Rádio Virtual News, que eu falei rádio, não, Virtual News com 2 L's. Daqui a pouquinho o conteúdo, os drops vão estar, né, disponíveis, com os cortes dos principais assuntos. E até semana que vem, muito obrigado, se Deus nos permitir. Antes de encerrar, vou dar um aviso, atenção, hein? Cuidado com essa questão do Covid, existe uma nova cepa aí, né? Uma nova formatação do vírus, já tem uma outra que está circulando, já está circulando no país, tem casos já em São Paulo. Então, atenção, se você estiver tossindo, espirrando, máscara, use o álcool em gel, evita um contato muito próximo. A gente já aprendeu o que aconteceu a um passado não tão distante, logo ali. Então, em respeito a tudo que aconteceu, a todas as vidas que foram ceifadas, a todo o momento que as pessoas passaram, toda a dificuldade, seja ela emocional, financeira, toda essa dificuldade que todo o país, todo mundo viveu, procure usar máscara, se possível, procure evitar, se estiver doente, propagar o contágio, álcool em gel, boas práticas sempre, que não vão fazer mal algum, muito pelo contrário, a consciência de cada um, e vamos entender que o que passou tem que se servir de lição para todos aqueles que sobreviveram a esse momento tão difícil, tão trágico. 11h41, agradecendo ao André, que já fez a propaganda aqui dos conteúdos, tá valendo. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.